Recentemente, uma declaração da filha do ex-jogador Edmundo chamou a atenção da internet. Ela falou que as traições consecutivas do pai afetaram os relacionamentos que ela estava tendo, conjugais, e que de fato procurou terapia para poder quebrar esse padrão geracional. Será que é bem assim que as coisas acontecem? Bem, nesse vídeo você vai aprender um pouquinho como quebrar esse padrão, se isso de fato realmente acontece e por que isso acontece se você se enquadra nesse perfil que pode estar aí dentro de um padrão de comportamento geracional e repetindo tudo aquilo que você viveu durante a infância e todos os seus traumas e seus bloqueios. Tudo o que a gente vai falar aqui não é sobre julgamento, mas é sobre crenças, traumas, bloqueios que vão moldar o nosso relacionamento, o nosso padrão de confiança, o que a gente sente, o nosso amor, que vai se repetir. O problema não é só entender o que acontece, o problema é como a criança cresce e transforma isso dentro de uma vida adulta. Que significado ela dá a tudo isso que ela vivencia na infância? E o porquê que ela repete. Tá entendendo? Tá me acompanhando? Nos primeiros anos de vida, o nosso cérebro cria mapas emocionais. A gente vai entender o que é amor, o que é carinho, o que é confiança, até mesmo o que é abandono. Pasme, mas eu já passei por várias situações dentro do consultório, inclusive aquelas em que a criança é esquecida na escola ou leva um pouquinho a mais de tempo para buscar a criança na escola e as crianças, em momento nenhum, teve rejeição, abandono, mas ela tem um trauma de abandono porque em um determinado momento ela se sentiu abandonada. Então, naquele determinado momento, ela ressignificou isso de uma forma um pouco traumática. E ela vai levar isso para uma vida adulta. E todo padrão de comportamentos que repetir vai gerar gatilhos nela. E tudo isso nós fazemos observando os relacionamentos, padrões comportamentais dos nossos pais. Então eu preciso te alertar de que às vezes os seus traumas não vão vir de um relacionamento que você está vivendo, do que você viveu no passado, mas muito antes disso, de tudo aquilo que você presenciou na sua infância. Por isso que é tão importante a gente, como pai, prestar atenção no que a gente está fazendo com nossos filhos, o que está acontecendo. Discutir na frente dos filhos é um erro gravíssimo. Eu já errei muito, atire a primeira pedra quem não errou, mas vamos tentar controlar isso aí. Você já deve ter conhecido ou já deve ter falado que jamais repetiria o padrão de comportamento dos meus pais, mas eu quero te dizer uma coisa que sem perceber você pode estar repetindo, ou você já repetiu, você repete ou conhece alguém que repete, porque o nosso cérebro está acostumado com a familiaridade. Então, esse padrão de comportamento, ele se torna agradável. Então, por exemplo, uma situação, no caso dela, uma filha de pai infiel, pode ter medo de abandono, porque sentiu isso, vivenciou isso, ou até mesmo achar totalmente natural o padrão de comportamento de infidelidade, porque ela foi criada naquele ambiente, que de uma certa forma trouxe aquilo com muita naturalidade para essa pessoa. A mesma coisa acontece com filho, filha, entendeu? Deu para entender até aí? E aí a mesma coisa acontece com um filho que passou a vida inteira vivendo num ambiente caótico de discussão, de agressividade. Então quando ele cresce, ele repete o padrão muitas vezes sem perceber porque acha aquilo absolutamente natural. Mas em dado momento falou que jamais faria, mas sem perceber pela familiaridade, o cérebro traz isso como um ambiente de conforto emocional. É esquisito isso, mas é real. O trauma não é aquilo que aconteceu, mas é aquilo que continua acontecendo dentro de você, de alguma forma, ó, e que você não consegue controlar. E sabe qual é o maior desafio? É que muitas vezes você não consegue nem perceber que ele tá aí. Mas tem alguém que sinaliza pra você. Se você tá no relacionamento, já teve um relacionamento, provavelmente a pessoa que tá relacionando com você ou que já se relacionou, sinalizou pra você. Você tá repetindo o padrão, você tá igual ao seu pai, igual a sua mãe. Mas a gente nega isso até a morte, porque a gente não quer parecer com os nossos pais. Porque às vezes a gente quer porque o pai foi muito legal, a mãe foi muito legal, mas às vezes não foi tão legal assim e a gente rejeita isso de todas as formas. Fala, não, como assim? Tá me ofendendo? Falar que eu sou igual ao meu pai, minha mãe? Nossa, eu trabalhei tanto isso para não ser. Às vezes tem umas pessoas que já fizeram até terapia para se libertar disso, mas não conseguem. E sem perceber, você pode estar repetindo. Então, se dê o direito da dúvida para que você possa ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí você deve estar perguntando assim, Virgínia, como romper esse bendito desse padrão? Bem, vou te passar 3 passos simples e práticos para que você possa romper. Passo 1.
Reconheça que você pode estar vivendo esse padrão de comportamento. Enquanto você não reconhece, você não muda. Enquanto você não se vê, você não tem condição de ajustar. Se você acha que você está certo, como você vai ajustar uma coisa que está certa? É aquela famosa história de continha de matemática que você tem certeza que o resultado é aquele, mas o caminho que você foi pode ser feito de vários caminhos diferentes e que você pode ter errado um caminho. Mas aí você não quer reconhecer, então você vai ficar preso nisso. Mas quando você reconhece, fala assim, olha, existe outro caminho, existem outras formas, talvez a forma que eu estou está mais complicada, pode ter uma mais fácil. Aí sim você é passível de mudança, sabe? Então por isso faça o exercício de autoanálise, para pensar um pouquinho assim, sabe? Será que pode ser que por uma fração de segundo, seja lá qual for, eu posso estar fazendo alguma coisa repetida e que eu não prestei atenção nisso? E que será que meu marido, minha esposa pode realmente, ou meu cônjuge, meu namorado, minha namorada, minha noiva, sei lá, a pessoa que eu tô, pode estar certa e eu corro um pequeno, mesmo que seja mínimo, né, grandioso risco de estar errado? Será? Eu acho que vale a pena pensar. E o passo 3 é reconstrua. Relacionamentos saudáveis exigem novos modelos mentais, novos padrões, mesmas atitudes, mesmos resultados, atitudes diferentes, resultados diferentes. Então você não dá para ficar interrompendo a pessoa, julgando tudo que ela fala, se defendendo, contra-atacando. Não dá para você trazer mecanismos e padrões de comportamento do relacionamento anterior para esse relacionamento atual, porque você vai repetir o padrão. Então você tem que mudar. Precisa realinhar e talvez até reajustar a rota. Então você vai ter que parar para pensar. Eu acho que toda essa história não diz tanto assim sobre a filha do Edmundo, mas diz sobre todos nós, nosso padrão de comportamento, tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente julga, os limites que a gente estabelece, o que a gente condena, o que a gente aceita, porque vão gerar alterações de comportamento na nossa vida, em quem realmente somos e aquilo que realmente nós acreditamos. Passo 2, ressignifique. A história dos seus pais fala muito sobre quem você é hoje, mas não dita quem você é. Ela te explica, mas ela não justifica, porque você tem a liberdade de mudar todo o contexto histórico da sua vida. Vou dar um exemplo básico meu, nem vou para o consultório, vou dar meu. Eu venho de um ambiente onde eu sou fruto de um adultério. Meu pai pulou a cerca e fez eu. Olha que doido, minha mãe também pulou a cerca. E aí, traição, eu fui criada nesse ambiente, né? Então, algo natural. Até algumas pessoas falam, Virgínia, como você lida com isso no consultório e você consegue ajudar os seus pacientes com tanta facilidade? Porque eu vivi nesse ambiente. Então, o ambiente de traição, para mim, é um ambiente que gera familiaridade. Mas eu poderia ir para esse ambiente e resolver negar esse ambiente. Então, é uma decisão que é minha. Eu não tenho que repetir o padrão porque eu fui criada nesse ambiente. Eu posso quebrar o padrão, mas eu preciso de parar para pensar e tomar a decisão de quebrar. Assim como é o padrão de agressividade, de violência verbal, de violência física, de discussão, de briga, de bebedeira, de futebol, de jogatina e uma série de outros padrões que a gente repete sem perceber. Verdade. Presta atenção nisso. Você talvez precise ressignificar e mudar a sua mentalidade. Mas lembra que existe um passo 1 que é premissa para depois você chegar no 2. Agora vamos para o passo 3. E se você acredita que está repetindo de fato algum padrão e que você já tentou se libertar disso sozinho e não conseguiu, é sério, diz aí nos comentários, me chama, porque isso dentro do consultório a gente consegue gerar uma mudança do padrão de comportamento de forma muito grandiosa. Tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu dou uma entrevista e 2 pessoas relatam, um homem, um rapaz e uma moça. Todos os 2 vieram com um ambiente de traição. Ela rejeita totalmente a traição porque não aceita o perdão de trair, porque viu a mãe repetidamente perdoando o pai e continuando sendo traída. Ele do nada começa a trair, sem perceber, repete o padrão que ele tanto rejeitou porque via a mãe sofrer.
Nessa entrevista eles falam isso, foi uma entrevista que foi para a TV. Se você puder, assiste aí no canal, que também vai acrescentar muito sobre esse padrão de comportamento. E se você precisa de ajuda para quebrar esse ciclo, eis-me aqui.